Não dá para saber o que as pessoas estão pensando e entender isso pode te libertar. Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Kevin Augusto e hoje eu queria trazer uma reflexão sobre essa frase que ela é poderosíssima e que se a gente conseguir compreender exatamente como tudo isso funciona, isso pode agregar muito nas nossas vidas. E bom, quando a gente pega essa frase, que essa frase diz que não tem como a gente saber o que as pessoas estão pensando, esse é um tipo de exercício mental que a gente faz, que é um exercício mental que está muito alinhado com qualidade de vida, bem-estar e felicidade no final de toda essa lança. E por que eu digo isso? Porque existem várias referências, tanto filosóficas quanto dentro da psicologia e hoje em dia até mesmo na neurociência, a respeito dessa relação entre qualidade de vida, bem-estar e sobre a ideia dos nossos pensamentos. A ideia é que os nossos pensamentos eles têm um poder gigantesco, tanto de melhorar o nosso dia, quanto de piorar o nosso dia, né? Eu fiz um vídeo nesse canal sobre a ideia de que são só pensamentos e a gente não deveria levar os nossos pensamentos tão a sério, justamente porque eles são só pensamentos. E isso tem a ver com a ideia de que muitas vezes os nossos pensamentos eles não estão completamente alinhados, eles não correspondem grande parte das vezes com a realidade dos fatos, né? E aí a gente volta àquela ideia daquela reflexão filosófica que diz que nós sofremos muito mais na imaginação do que na realidade. E o que eu percebo, né, e que essa frase traz de tão especial, é que muito desses pensamentos que levam a gente para uma certa tristeza e até mesmo pode culminar em um certo adoecimento mental, são pensamentos que estão atrelados a essa ideia de projeção sobre o que o outro está pensando. Quando a gente pega, por exemplo, referências do estoicismo, né? O estoicismo tem aquela atividade existencial muito interessante, né? Sobre dividir aquilo que se pode controlar e aquilo que não se pode controlar, para que a gente se preocupe e gaste energia somente no que a gente pode controlar. Esse é um ensinamento até já bem conhecido do estoicismo, mas existe algo dentro dessa parte do que a gente não pode controlar, em que são 3 situações muito específicas, né? A primeira é que uma das coisas que a gente não pode controlar é a nossa saúde, né? Justamente porque são muitas variáveis. A outra é a nossa posição no mercado de trabalho, que para o estoicismo também leva em consideração uma série de variáveis. E a terceira, que talvez seja o assunto desse vídeo, é sobre a gente não conseguir controlar aquilo que os outros pensam de nós. E o estoicismo traz isso justamente porque se a gente for pensar assim de uma forma mais pragmática, né, realmente o único controle que a gente tem é sobre as nossas ações, as nossas condutas e a forma como a gente resolve colocar as nossas ações para o mundo, né? Então o jeito que a gente resolve é externar aquilo que é o nosso comportamento, as nossas ideias e a nossa existência como um todo. Agora, como isso vai ser interpretado, recebido e absorvido pelas outras pessoas, já está completamente fora do nosso controle. E entender isso, trazendo para a referência da frase, é entender que por mais que a gente tenha dentro de nós a nossa percepção do que a gente, de qual imagem a gente está querendo passar, ou qual ideia a gente está querendo defender, por exemplo, mas isso são apenas as nossas visões sobre a nossa lente, né, a respeito daquilo que a gente está fazendo. E que a nossa lente não necessariamente, quer dizer, muito dificilmente, ela vai ser a mesma lente das outras pessoas. Justamente porque a construção dessa lente, né, a gente chama de lente assim, mas é basicamente uma analogia, uma metáfora, algo mais ilustrativo, mas para mostrar que a nossa lente é a forma como existe basicamente algo que atravessa essa lente e aí chega para nós já enviesado por essa lente, né? E aí a gente precisa entender que essa lente ela é construída por nós ao longo da nossa vida, contendo todas as nossas experiências, a nossa criação, a nossa cultura e os nossos próprios traços pessoais, né? Então hoje na psicologia a gente já conhece muito sobre a ideia dos traços de personalidade, de uma série de outras variáveis que contemplam a mente humana. Então se a gente está mais emocionalmente abalado, se a gente dormiu mal, né? Existem uma série de fatores que fazem com que as experiências sejam absorvidas por nós de formas completamente diferentes da forma como as outras pessoas absorvem essas experiências. Então, a gente precisa muitas vezes prestar atenção nesses pensamentos, porque muitas vezes a gente pode realmente estar criando cenários
que são muito assustadores, que nos entristecem e que podem culminar no adoecimento, porque a gente está tentando prever o que pessoas estão pensando, né? Esse vídeo eu queria trazer mais essa ideia do que as pessoas estão pensando de nós, né? Porque eu percebo que existe muito isso, né? De muita preocupação e muito sofrimento ter a sua origem, ter como a sua origem, né? Justamente essa ideia das pessoas estarem constantemente criando cenários e criando situações hipotéticas do que as outras pessoas estão pensando e imaginando delas, né? Mas a ideia desse vídeo não é falar sobre aquela ideia de honrar certa reputação ou de não se importar com o que os outros pensam, porque isso é quase que impossível se a gente for falar de forma 100%, né? Existe algo em nós que realmente nos faz preocupar com o que os outros estão pensando, né? Existe até uma teoria do porquê isso acontece, né? Então a gente buscaria essa referência lá nos tempos primitivos, né? Em que a gente vivia em tribos e dependendo da sua ação, se ela fosse mal recebida, mal interpretada pelos outros membros da sua tribo, você poderia ser expulso e aí você provavelmente seria eliminado ali. Estou tentando não falar a palavra aqui, do YouTube aqui, mas, bom, você seria eliminado ali e teria o fim da sua existência por já estar sem proteção, né, por estar sozinho ali desprotegido, sem, enfim, alimentos, sem proteção. Então, seria uma espécie de seleção mesmo evolutiva, a gente realmente ter essa questão de se preocupar com o que os outros estão pensando, porque ao longo de muitos anos, talvez milhares de anos de existência do Homo sapiens, isso foi essencial, né, pra gente. Mas a ideia aqui é que a gente, talvez, e eu vou falando, eu acabo prolongando demais, mas a ideia principal desse vídeo, gente, não era nem falar sobre a questão evolutiva, né? Era trazer o que talvez seja o mais interessante dessa reflexão em específico, que é sobre a ideia de nós talvez praticarmos, se a gente achar interessante para nós, essa ideia de esclarecer as coisas, né? Porque quando a gente pensa que não tem como a gente saber o que as pessoas estão pensando, é a brecha perfeita para que a gente consiga exercitar mais o hábito do diálogo, de esclarecer as coisas, né? De sentar e ter conversas pacíficas para que a gente consiga realmente tentar acessar aquilo que as pessoas estão pensando e como elas estão reagindo a tudo que está acontecendo, né? E isso é curioso, né? Porque a gente vai ver no casos reais que acontecem, né? De muitas pessoas que não tinham esse hábito e ficavam criando vários cenários. É claro que isso não está 100% no nosso controle, né? Muitos pensamentos simplesmente emergem à consciência e aí cabe a nós essa não é a maturidade, né? Mas enfim, esse esforço genuíno de prestar atenção, de tentar alimentar os pensamentos certos, né? Não deixar com que esses pensamentos eles ganhem 100% do protagonismo na nossa mente. E aí é que surge essa oportunidade de nós dialogarmos mais, de abrirmos mais a conversa e de esclarecer as coisas, principalmente quando a gente está falando sobre relações interpessoais, né? Então, muitas vezes a gente vê casos de pessoas que não se gostam, assim, por muitos anos, simplesmente por especulações, né? Por acreditar que as pessoas achavam uma coisa, tinham pensado uma, tinham interpretado de uma forma, e que quando você vai confrontar com a realidade, não era nada disso. E aí a gente vê o quão poderoso isso é, né? A gente criar cenários e tê-los como verdade, mas que na verdade são cenários que nós criamos, né? Que não necessariamente correspondem à realidade. E aí quando a gente chega nessa posição de a gente realmente procurar dialogar, esclarecer as coisas, conversar e desmistificar muitas coisas, a gente acaba se surpreendendo muitas vezes, e muitas delas positivamente, e descobrindo que muitas vezes não era nada disso, né? É claro que em algumas situações pode corresponder, e muitas também vai corresponder, né? Porque é uma questão probabilística, mas em muitos casos não. E o grande detalhe está nesse grupo de casos em que muitas vezes nós sofremos, nós perdemos a oportunidade, nós criamos preconceitos, imagens distorcidas e cometemos certas injustiças com pessoas, ou somos injustiçados também, nós podemos ser alvo, por muitas vezes falta de diálogo, falta de esclarecimento e por acreditar muito num roteiro que foi criado pela nossa mente, baseado somente na nossa lente, né? E muitas vezes em fatores emocionais, né? Então, se num dia a gente estava um pouco mais afetado emocionalmente, com um pouco mais de cortisol ali, enfim, coisas que nos tornam menos pacientes, enfim, escurecem um pouco a nossa lente, falando de uma forma mais poética, pode ser que a gente tome aquilo como verdade absoluta e comece a agir
né, os nossos comportamentos de formas que não deveriam ser as melhores se a gente compreendesse que o cenário real pode ser muito melhor do que aquele que a gente cria dentro da nossa mente, tá? Bom, estou me estendendo aqui já, eu queria mais uma vez agradecer a cada um de vocês que fica até o final do vídeo. Eu sou extremamente grato por isso. Eu também peço sempre, né, que se vocês estiverem gostando do canal, se você gostou do vídeo, que por favor se inscreva, deixe o like, comente, compartilhe, porque isso me ajuda demais, tá bom? Desculpa aí se eu fui fugindo muito do assunto, mas eu vou falando e vou me perdendo aqui de vez em quando, mas eu acho que a mensagem foi interessante, tá? Então, toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.